Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje com o administrador de empresas, Gustavo Arruda. Ele é o autor do livro A História da Fratelli Vita no Recife. Fratelli Vita, para os novos, era um refrigerante que fez sucesso por décadas aqui em Pernambuco, como dizia o próprio registro da empresa, genuinamente brasileiro, né? Então, por conta disso, em décadas, o refrigerante Fratelli Vita, trazido pelos irmãos Vita, Fratelli, irmãos Vita, eles conseguiram vender essa bebida gasosa por todo o estado de Pernambuco e também pelo Nordeste. Fez época essa bebida. Mas, Gustavo, esse pioneirismo empresarial deles, essa visão de futuro e de colocar pontos de vendas importantes, patrocinar eventos e estar sempre presente no dia a dia dos nordestinos, do povo do Recife, isso aí foi uma visão muito larga, né? E depois essa visão da expansão foi, digamos assim, abalada com a chegada em 1941 da Coca-Cola, o refrigerante mais consumido em todo o mundo, e a chegada dela assustou mais os recifenses, mais os nordestinos do que a própria Fratelli Vita, porque o gosto da Coca-Cola era diferenciado, ela só podia ser bebida gelada, enquanto o Guaraná Fratelli Vita até morno dava para tomar. E como é que se deu esse desembarque de um concorrente forte como a Coca-Cola diante de uma empresa genuinamente brasileira para enfrentar esse monstro sagrado das bebidas que é a Coca-Cola? A Coca-Cola, ela investiu muito na guerra, na Segunda Guerra, de vender o refrigerante dela para o pessoal, os americanos que estavam em todo o mundo, né, a um preço baixo. Foi assim que ela ganhou projeção e virou um ícone americano, né. Agora, quando ela chegou aqui, ela tomou um susto com a aceitação da Fratelli Vita, porque na época os refrigerantes, eles eram regionalizados, cada região tinha o seu, e aqui não tinha para ninguém, era Fratelli Vita, o pessoal já estava acostumado. O pessoal daqui, a Fratelli Vita conseguiu criar o hábito de consumo da Fratelli Vita e associar esse hábito à qualidade do produto, ao sabor e até o próprio nome. Tinha uma logomarca dela, verifique se tem essa logomarca, que é um produto da Fratelli Vita. E a Coca-Cola, quando chegou aqui, a concorrência não foi fácil para ela. E, na verdade, até o final, até quando a Fratelli Vita encerrou as atividades, a Coca-Cola não conseguiu vender mais do que a Fratelli Vita. Tem uma pesquisa da Monsanto, que é um órgão de pesquisa americano, que fez aqui, e se você pegar a Fratelli Vita, o Guaraná Fratelli Vita, ele não vendia mais do que a Coca. Vendia bastante, mas não passava da Coca-Cola. Mas quando somava com as vendas da soda de limão da Fratelli Vita, superava a Coca-Cola. Até o final, não tinha para ninguém, era a Fratelli Vita. Por isso, ela foi muito cobiçada, recebeu muita cantada, muita proposta de ser vendida pelas nacionais e pelas internacionais, né, as empresas, até novembro de 1972. A partir dos anos 70, ou no final dos anos 60, a Fratelli Vita já estava, digamos assim, sufocada empresarialmente, né? Em 72 ela foi vendida à Brahma, foi isso? Foi isso. O que aconteceu é que o mercado de refrigerantes, né, a parte industrial, ela estava exigindo uma constante atualização de maquinário, de tecnologia, para se manter no mercado concorrendo de igual para igual. E o que acontecia com a Fratelli Vita é que, por ser uma empresa familiar, existia um conflito de gerações na direção da empresa, né? Os mais jovens com os mais antigos, nas soluções, nas decisões, que impediam um pouco dessa versatilidade deles direcionarem os investimentos. E como também tinham os acionistas que precisavam ser pagos os dividendos, eles, ao invés de investirem em modernização, acabavam antes dividindo o lucro. E fazia até empréstimo para pagar os custos. Então já estava lá já no limite, até chegar ao ponto deles
partindo de Salvador, tomaram a decisão que era melhor vender no auge e ganhar um dinheiro bom com a venda, para não ser sucumbido pelo próprio mercado, né, da forma que estava. Tanto que a qualidade do Guaraná foi absorvida pela Brahma. A Brahma lançou o seu Guaraná Brahma no mesmo padrão do Guaraná Fratelli Vita, mudando só o nome. Até a garrafa era muito parecida. Inclusive, ela comprou pensando em usar justamente essa garrafa estilizada dela. Ela colocou só o nome da Brahma. A princípio, ela usou a própria garrafinha, aquela mais tradicional, que tem os furinhos, os 4 furinhos, e depois essa outra dela. E lançou o Guaraná Fratelli, que não é o Fratelli Vita, é o Guaraná Fratelli da Brahma, com o nome da Brahma. Só que teve uma grande rejeição do público justamente por não ser um produto genuinamente Fratelli Vita, que eles tanto divulgaram na cabeça do povo, sedimentou essa ideia. Exato. Então, e esse acervo, o acervo da Fratelli Vita, no Largo da Soledade, ali no bairro da Boa Vista, um local muito conhecido e tradicional, inclusive palco de ações revolucionárias em 1930, era um ponto histórico. E esse acervo existe ainda hoje? E como é que está? Onde era a fábrica da Fratelli Vita? Não, quando foi vendido em 72, a Brahma adquiriu também o imóvel, né, e o maquinário, e o controle acionário, 70% das ações. Em 75, ainda ficou funcionando até 75 a fábrica de Salvador. Em 75, acabou de vender o restante das ações. O pessoal que trabalhava na Fratelli Vita, que entendia do ramo, foi trabalhar na Brahma, que foi quem comprou. E aquele prédio, ele acabou sendo uma lei municipal proibindo as indústrias no centro da cidade. Aí desinteressou já para a Brahma mantê-lo e acabou sendo doado como parte do pagamento do Miguel Vita, né? E quando foi depois ele loteou e vendeu partes. Até agora, em 2012, eles demoliram o restante das ruínas que tinham lá e estão construindo um prédio com a construtora Conlar, né? Mas ainda se vê resquício da fachada principal. Ao lado da Igreja da Soledade, você olha assim, ainda tem aquela fachada, ainda né? Tem um muro. Um muro, né? Pouco do muro. Exato. Muito pouco. A palavra higiene, como é o higiene e sabor, tem até uma La Salute e La Higiene. La Saúde e a Higiene. La Salute e La Higiene, né? Isso aí foi derrubado em 2012, essa parte. Mas hoje ainda vê uma parte do muro. Exato. Mas estão derrubando, não sei nem se já derrubaram tudo, para construir um prédio residencial. Exato. O livro do Gustavo, vocês vão perceber, tem muitas fotografias da época, tem muitos anúncios sobre o refrigerante, sobre a qualidade do refrigerante, muito interessante. E também fotos do que foi a cidade do Recife da época, né? É bom que vocês consigam dar uma olhada nesse livro, porque é um pouco da história do Recife. Ele está à disposição onde? Ele está sendo vendido pela internet, não é isso? O livro, você faz o pedido pelo site e ele é impresso na hora, é sob demanda a tiragem dele, né? E entrega em casa, está por R$ 28,00 mais o frete, no site da perse.com.br. Esse site que vocês estão vendo aí embaixo nessa barra, né? www.perse.com.br. Não vai chegar em livraria, não vai ter venda em livraria, mas está sendo vendido normalmente por esse sistema que é bem eficiente. Você é autor de 5 livros anteriores com temas diferentes. Você tem em vista outro tema histórico a respeito do Recife, já que você é um colecionador de fotos antigas e que também é muito preocupado com essa questão da história do Recife? Eu fiz justamente esse livro porque eu sempre gostei de estudar a história do Recife e sempre escrevi. Aí o pessoal perguntava por que você não escreve um livro sobre a história do Recife. Eu respondia que já tem muito livro bom de Carlos Bezerra Cavalcante, Leonardo Dantas, que são show, né, de história do Recife. Até que eu comecei a fazer essa pesquisa da Fratelli Vita por iniciativa própria e reuni, não tinha material nenhum, consegui reunir algum material e tive a ideia de fazer o livro. Eu tenho uma ideia agora de fazer um museu da Fratelli Vita, se eu tiver apoio de algum museu, de reunir as relíquias que existem ainda, brindes da Fratelli Vita
e fazer um museu dedicado à Fratelli Vita, isso aí, né? Agora, por enquanto, o livro ainda não tenho uma ideia ainda não. Desejamos boa sorte aí para o seu livro, consiga Obrigado. alcançar muita gente, porque a Fratelli Vita é a história do Recife, é a história de Pernambuco. Vale a pena conhecer um pouco do que foi esse momento empresarial importante e interessante. Gustavo, muito obrigado pela sua presença e ao telespectador, até o próximo programa.